E se o dinheiro que passa pelas suas mãos todos os dias estiver sendo contado por Deus, não como punição, não como acusação, mas como evidência, como testemunho silencioso de quem você realmente é por dentro, naquele lugar onde ninguém vê, onde nenhuma câmera alcança, onde nem mesmo as pessoas mais próximas conseguem enxergar completamente. Deixa essa ideia pousar por um momento, porque ela tem peso, porque ela muda a forma como você enxerga coisas simples, porque ela revela que talvez nada do que você vive seja neutro. Jesus, o mesmo que curou cegos, tocou leprosos, acalmou tempestades e disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", falou sobre dinheiro mais do que a maioria imagina. Não porque dinheiro seja o centro da vida, mas porque ele revela o centro do coração. Ele não falou sobre dinheiro para envergonhar ricos ou exaltar pobres, mas para expor algo mais profundo, algo que atravessa todas as épocas, todas as culturas, todas as pessoas. Ele usou o dinheiro como um espelho, e o que esse espelho mostra nem sempre é confortável, mas é necessário. Porque quando você entende o que Jesus quis dizer, você começa a perceber que suas escolhas diárias, aquelas pequenas, aparentemente insignificantes, estão construindo algo maior do que você imagina. Agora me responde com honestidade. Quando você pensa em julgamento, naquele momento final diante de Deus, o que vem à sua mente? Talvez você pense nos seus erros, nas suas falhas, nas coisas que você gostaria de apagar da sua história. Talvez você pense em pecados específicos, em momentos de fraqueza, em decisões que você sabe que não foram as melhores. E sim, isso faz parte. Mas Jesus, em várias das suas parábolas, revela que o julgamento também envolve outra dimensão. Não como um sistema frio de pontuação espiritual, não como uma balança mecânica de acertos e erros, mas como uma revelação de quem você se tornou ao longo da vida. E dentro dessa revelação existe uma pergunta silenciosa que atravessa tudo. O que você fez com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Não para provar seu valor, não para conquistar o amor de Deus, mas como resposta à confiança que Ele teve ao te confiar alguma coisa. Isso muda completamente a perspectiva. Porque tira o foco do desempenho e coloca no relacionamento. Tira o peso da performance e coloca na confiança. Jesus contou uma história que, à primeira vista, parece simples, mas que carrega uma profundidade que muitos nunca exploraram de verdade. Um homem rico estava prestes a viajar. Antes de partir, ele chamou seus servos e confiou a eles sua riqueza. Para um deu 5 talentos, para outro 2, para outro 1, e foi embora. 1 talento não era pouco, era uma quantia absurda. Anos e anos de trabalho, condensados em uma única entrega. Aqueles servos estavam segurando nas mãos algo que não era deles, mas que agora estava sob responsabilidade deles. E isso, por si só, já revela algo importante. Tudo o que você tem hoje, de alguma forma, foi confiado a você. Seu tempo, suas oportunidades, seus recursos, suas conexões, suas capacidades, nada disso nasceu com você. Tudo isso chegou até você. E quando o Senhor daquela história voltou, depois de muito tempo, ele não perguntou o que eles sentiram, nem o que eles planejaram, nem o que eles pensaram em fazer. Ele perguntou o que eles fizeram. O primeiro servo multiplicou, o segundo também. O terceiro não perdeu, não desperdiçou, não roubou. Ele simplesmente enterrou, guardou, preservou. E quando foi chamado para prestar contas, ele disse algo que revela o centro do problema. Eu sabia que o Senhor é um homem duro. Percebe? O problema não começa na ação, começa na percepção. A forma como ele enxergava o Senhor moldou completamente a forma como ele agiu. Ele teve medo. E o medo o paralisou. E a paralisia foi interpretada como infidelidade. Não porque ele falhou tentando, mas porque ele nunca confiou o suficiente para agir.
E isso muda completamente a leitura dessa parábola. Não é uma história sobre produtividade, não é sobre desempenho financeiro, é sobre confiança, sobre relacionamento, sobre quem você acredita que Deus é. Porque se você vê Deus como alguém duro, distante, exigente, de forma fria, você vai viver tentando se proteger. Você vai esconder, você vai se retrair. Mas se você entende que Deus é bom, que Ele confia em você, antes mesmo de você provar qualquer coisa, então a sua resposta muda. Você começa a agir, não por obrigação, mas por confiança. E quando o Senhor diz, servo bom e fiel, Ele não está celebrando números. Ele está reconhecendo um coração. Um coração que confiou o suficiente para se mover. Um coração que não ficou paralisado pelo medo. E isso traz um alívio que muita gente precisa ouvir. Deus não está esperando perfeição de você. Ele não está esperando que você acerte tudo. Mas Ele espera que você não enterre o que recebeu por medo de falhar, porque no fundo, enterrar não é neutralidade. Enterrar é uma escolha. E muitas vezes é uma escolha baseada em uma visão distorcida de Deus. Agora, existe uma outra história que Jesus contou, e ela mexe com outra camada do coração humano. Um homem rico, vivendo em luxo, em abundância, em conforto constante, e à porta da casa dele, um homem chamado Lázaro, com fome, doente, esquecido. Os dois estavam separados por poucos passos. Não era uma questão de distância geográfica, era uma questão de percepção. E o detalhe mais forte dessa história é que o rico sabia quem Lázaro era. Ele sabia o nome. Ele não era ignorante da situação. Ele apenas escolheu não se importar. E isso revela algo profundo. O problema não era apenas riqueza, era indiferença, era um coração que se acostumou a não ver. Porque quando você se acostuma a ignorar a dor que está diante dos seus olhos, algo dentro de você começa a endurecer. E esse endurecimento não para nas pessoas. Ele alcança sua relação com Deus. Porque quem aprende a não ver o próximo, com o tempo também aprende a não ouvir Deus. E quando a história chega ao fim, o que aparece não é uma punição aleatória. É a revelação de um abismo que já existia. Um abismo construído ao longo de escolhas diárias. Pequenas decisões de ignorar, de não se envolver, de não se importar. E isso faz a pergunta voltar de forma muito pessoal. Quem está à sua porta hoje? Talvez não seja alguém pedindo comida. Talvez seja alguém precisando de atenção, de cuidado, de presença. E você vê, você sabe, mas passa. E cada vez que você passa, algo vai se formando dentro de você. E então, Jesus conta uma terceira história. Um administrador que estava prestes a perder tudo. Ele tinha sido infiel. E quando percebe que vai ser dispensado, ele age com rapidez. Ele usa o pouco tempo que tem para construir relacionamentos que vão sustentá-lo depois. E o mais surpreendente é que Jesus destaca a atitude dele como exemplo de sabedoria. Não a desonestidade, mas a consciência de que o tempo estava acabando e que era preciso agir com intenção. E então vem a chave que conecta tudo. Usar o que é temporário para investir no que é eterno. Mas aqui existe um equilíbrio que precisa ser entendido com clareza. Isso não significa que suas ações compram algo de Deus. Não significa que você negocia com o céu através de boas obras. Significa que suas ações revelam o que você entendeu sobre o que realmente tem valor. A generosidade não é uma moeda de troca. É um reflexo. Um reflexo de um coração que já começou a enxergar diferente. E quando você junta essas três histórias, algo começa a se formar de maneira muito clara. Não é sobre dinheiro, nunca foi. O dinheiro é apenas a ferramenta que revela. Revela em quem você confia, revela o que você valoriza, revela até onde sua fé realmente vai quando deixa de ser discurso e entra na prática. E o julgamento que Jesus descreve não é um sistema mecânico, é uma revelação.
uma revelação de quem você se tornou com aquilo que recebeu. E isso tira um peso enorme, porque significa que Deus não está te comparando com ninguém. Ele não espera de você o que deu a outra pessoa. Ele não mede sua vida pela régua de outra história. Ele olha para você, para o que você recebeu, para o que você fez com isso. E isso é graça. Porque até o pouco, quando vivido com fidelidade, carrega um valor que ultrapassa qualquer cálculo humano. Agora pensa comigo. O que está nas suas mãos hoje? Talvez não seja muito. Talvez você olhe e ache pequeno, insuficiente, irrelevante. Mas essa é exatamente a mentira que paralisa. Porque o servo que recebeu um talento provavelmente também achou que era pouco comparado aos outros. E isso contribuiu para a decisão dele de não fazer nada. Só que no reino de Deus, o valor não está na quantidade. Está na resposta. Está na disposição de não enterrar. Está na coragem de agir mesmo sem garantia, mesmo sem controle, mesmo sem certeza de resultado. E talvez exista alguém na sua mente agora. Uma pessoa específica, alguém que está à sua porta de alguma forma, e você sabe. Você não precisa de mais informação. Você já viu, já percebeu. A questão não é conhecimento, é decisão. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com o que você já sabe? Porque no fim, não será sobre quanto você acumulou, será sobre como você respondeu. Não será sobre quantas oportunidades você teve, mas sobre o que você fez com as que chegaram até você. E aqui está algo que precisa ficar claro para que você não carregue isso como peso errado. Deus não está te chamando para fazer tudo, mas Ele também não te chamou para não fazer nada. Existe um espaço entre esses dois extremos, um espaço de fidelidade, um espaço de movimento. Um espaço onde você age não para provar algo, mas porque confia em quem te chamou. Porque no final de tudo, as palavras que realmente importam não são sobre números, não são sobre resultados visíveis, não são sobre reconhecimento humano. São simples, diretas, profundas, servo bom e fiel. E talvez o mais impressionante de tudo isso é perceber que antes de qualquer cobrança, antes de qualquer expectativa, veio a confiança. Deus confiou algo a você. Ele colocou algo nas suas mãos. E isso por si só já diz muito sobre como Ele te vê. E entre essa confiança inicial e o momento final, existe uma vida inteira de escolhas, pequenas escolhas, silenciosas, invisíveis, mas que estão formando algo eterno. Então não deixa isso morrer aqui, não deixa isso virar só mais um momento de reflexão que passa e desaparece. Faz alguma coisa com isso, não amanhã, não quando for mais conveniente, agora. Pode ser pequeno, pode ser simples, mas precisa ser real, porque no reino de Deus, o pouco, quando não é enterrado, nunca permanece pouco.